Oi, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Vou dar aqui mais uns 2 minutinhos para ver se entram mais pessoas, para eu começar a explicar sobre o nosso curso de vigilância sanitária em tempos de pandemia. Olá a todos. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Na verdade, é quase boa noite, né? Tem algumas pessoas que estão de fora de Brasília, aí seria boa tarde. Tem algumas pessoas do Mato Grosso, é 1 hora de diferença, né? Fiquei bem feliz que eu encontrei pessoas de diferentes lugares do nosso país, que não seja somente o Distrito Federal, porque a ideia era essa mesmo. Lá. Tô dando mais um minutinho para ver se entra mais alguém. Olá a todos. Tô aumentando aqui um pouquinho a audiência, né? Bom, eu já vou começar então. Então, a gente está fazendo o início oficial do curso Vigilância Sanitária em Tempos de Pandemia. Esse curso conta com uma equipe, que são alguns professores que vão me auxiliar a ministrar o curso. São pessoas da academia ou profissionais da área de vigilância sanitária. Eu sou a coordenadora do curso, eu sou a professora Isabel Cristina Rodrigues da Silva. Sou professora da Universidade de Brasília, do campus Ceilândia. O nosso curso é um oferecimento do Decanato de Extensão e está sendo fomentado pela FAPDF, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, que apostou na ideia e entendeu a importância nesse momento do que é discutir vigilância sanitária, ainda mais nesse momento dessa pandemia, que envolveu uma série de características da vigilância sanitária, como vocês podem ver agora, principalmente nessa etapa das vacinas. Isso tem sido muito demandado, tanto da agência quanto das vigilâncias sanitárias locais. Vou falar um pouquinho da minha formação e por que eu pensei nesse curso. Bom, eu sou biomédica por graduação, eu me formei na Unesp, campus de Botucatu. Meu mestrado foi na área de ciência, parte estatística, pela Universidade de São Paulo. E meu doutorado foi em patologia molecular, que é o que leva o nome do grupo do meu laboratório. E aí, assim, o que isso tem a ver com vigilância sanitária? Já chego lá. Além disso, eu tenho especialização, né? Eu cursei direito penal. E agora vai para vocês a história de como a vigilância sanitária entrou na minha vida. E a partir disso, então, eu pude ter contato com essa parte maravilhosa, assim, sou bem apaixonada. Quem me conhece sabe, assim, que
eu discuto com paixão o assunto. Quando eu estava finalizando o meu doutorado, lá pelo ano de 2009 e 2010, eu fui convidada a trabalhar num local aqui em Brasília. Eu ainda não era pertencente à Universidade de Brasília, eu entrei depois. Esse local se chama IFAR, que é o Instituto de Estudos Farmacêuticos. E lá, ele já era característico dele ter uma pós-graduação em vigilância sanitária forte e também uma parte de ciências forenses bem forte também. Quando eu entrei, eu ia coordenar os TCCs das ciências forenses. Aí, depois de um certo tempo trabalhando nesse local, uns 4 meses, os coordenadores da vigilância sanitária me chamaram e perguntaram, né, se eu podia coordenar a parte de TCC da vigilância sanitária. O TCC é um padrão que ele, na área de saúde, ele não altera tanto, então eu topei. Embora eu não tinha experiência com a área. E aí eu comecei a ler o primeiro trabalho, o segundo trabalho, terceiro, quarto, quinto. Quando eu vi, eu já me matriculei na pós-graduação. Na época, era uma pós-graduação da PUC de Goiás. E aí, eu, então, terminei minha especialização em vigilância sanitária e virei, então, especialista na área. E, a partir disso, a minha vida mudou, né? Quando eu tive contato com o curso, eu tive contato com diversos conhecimentos, eu estou trazendo aqui para vocês, né? O curso de Direito Sanitário é um livro super famoso, a gente vai falar um pouquinho dele, do professor Fernando Aidt. O professor Fernando Aidt foi meu professor e assim, era cada aula para mim era uma paixão, assim, parecia que eu assistia um filme impactante e eu queria aprender mais e mais e mais e mais. E desde então eu nunca mais saí disso. Sim, e isso me serviu para várias coisas na minha vida, né? Até na minha vida profissional. Na universidade hoje eu sou a professora responsável pela disciplina de vigilância sanitária. E, assim, além disso, tem o número de pessoas que eu formei. Além dos alunos de graduação da UNB, anterior a isso, eu formei vários especialistas em vigilância sanitária, inclusive no último concurso da Anvisa, que entraram por volta de 120 pessoas, mais de 70 passaram pela minha formação, né, pelas minhas mãos formadas. E são pessoas que estão trabalhando na Anvisa, em parte estratégica, pessoas que vão me auxiliar no curso, e é com grande prazer que eu vivencio a vigilância sanitária desde então, né, desde lá do ano de 2010. Aí essa foi a minha trajetória. Nisso eu pude formar pessoas, conhecer áreas e eu vivencio a vigilância sanitária todos os dias. Aliás, nós todos, né? Ela é o exemplo que o SUS, ele é usado por qualquer cidadão todos os dias no Brasil. Porque a gente aprende que a definição de vigilância sanitária, presente no artigo 6º da Lei 8080, né, que é a que regulamenta o Sistema Único de Saúde, essa definição está nessa normativa, mostrando que as ações de vigilância sanitária, elas pertencem ao Sistema Único de Saúde. Então, a água que você bebe, os cosméticos que você utiliza, os produtos de higiene, os alimentos industrializados, os in naturas com os níveis de agrotóxicos. Tudo isso são coisas que você vive. O esgoto, que tem ações de vigilância sanitária. Enfim, tudo isso que você vive todos os dias tem o papel da vigilância sanitária. E, assim, então, no nosso país não é um dia que você não tenha utilizado o SUS. E é uma questão que agora o pessoal tem visto a força que é de se usar um sistema único de saúde. Mas lembrando que a gente sempre usa, não é aquela vez que você usou o SUS assistencial para se vacinar ou uma consulta. Bom, feita essa apresentação, mostrar assim que é com muita emoção que eu estou tocando esse curso. Não é a primeira vez que eu toco cursos de vigilância sanitária, mas nesse formato EAD embora não seja novidade, eu já tinha gravado aula sobre o assunto, no passado, bem passado.
Atualmente, né, a gente teve um semestre remoto, mas antes disso, eu faço duas graduações EAD, eu faço Química e análise, Data Science. E, assim, então eu estou acostumado com esse ritmo, eu sei as dificuldades que os alunos têm, e é por isso que a ideia é que a gente faça um curso bem tranquilo. Não é um curso para ser aquela coisa pesada de vigilância sanitária. É um curso para a gente entender o dia a dia e entender a legislação e passar a compreender debates que acontecem na TV, por exemplo, todos os dias, no qual tem especialistas, entre aspas, que começam a discutir coisas sobre vigilância sanitária, mas no fundo não conhece a base. Essa é a ideia. A gente tem que ser o especialista na coisa trivial, entender o simples. E essa é a minha proposta aqui do curso. Que no final vocês tenham, por exemplo, a capacidade de pegar uma caixa de um medicamento, entender por que, que ele recebe essa denominação genérico, porque a importância disso, o que diferencia dos demais, e saber, por exemplo, que aqui, ó, vamos pegar aqui o local. Aqui. Que a gente olha para a embalagem, a câmera não está muito boa, né? E a gente vê aqui, ó, registro, MS, uma sequência de dígitos que começa com o número 1. Tá, o medicamento é registrado no Ministério da Saúde mesmo ou é na Anvisa? Aí a gente vai entender por que é em um e não no outro. E por que essa sequência de dígitos, que é diferente do código de barras, por que ela começa com o número 1, por exemplo? Tudo isso a gente vai discutir, isso tem a ver com a legislação sanitária, não é? E aí, gente, esse curso vai passar por várias áreas da vigilância sanitária, começando com histórico, quando, por exemplo, a gente estuda lá no documento da abertura dos portos, que o príncipe regente, no início dos anos 1800, já fala em vigilância, já fala em que devem se manter, as pessoas devem se manter isoladas se tiver indícios de peste. Nada mais, a gente está falando de situações que a gente vivenciou no nosso país em 1800, que a gente está vivenciando em 2020, né? Por que isso é uma ação de vigilância sanitária? Ontem mesmo, teve uma votação na STF sobre a questão da vacinação. Por que é importante se vacinar? Essas questões todas que envolvem a parte de saúde pública e coletiva, a gente também vai discutir no curso. Os índices de vigilância, da questão de epidemiologia, perdão. Eu até vi que teve uma pessoa que me escreveu no e-mail e falou que era o curso de vigilância epidemiológica. Não, a gente vai fazer um curso de vigilância sanitária. Embora ambos andem juntos, isso é até uma parte do nosso curso, né? O nosso foco é a vigilância sanitária em si. Então, entender aqueles dados de epidemiologia. Isso é importante? Sim, para aquele que vai entender vigilância sanitária, é importante a gente entender as nuances da epidemiologia. E a gente vai discutir isso de uma forma bem tranquila, para ser uma coisa bem leve mesmo, mas que você possa entender de forma quando as pessoas mostrarem os gráficos, a gente vê alguns absurdos que são mostrados na TV e não são apresentados de forma adequada. Tá, aí a gente falou do histórico, das funções da vigilância sanitária, até quais são os limites, aonde a vigilância sanitária pode atuar? Pode. Se eu for lá no supermercado e encontrar um produto vencido sendo comercializado, eu chamo a Anvisa ou é a Anvisa local? Essas questões todas a gente precisa discutir e deixar a população com o melhor entendimento da função da vigilância sanitária. Por exemplo, eu compro um medicamento e eu abro o frasco e de repente eu encontro um monte de feijão dentro. Já aconteceu aqui em Brasília. Então, para quem eu denuncio? Se uma pessoa está fazendo um tratamento quimioterápico e morre, para quem eu devo denunciar? Todas essas questões, elas precisam ser debatidas com a população. E o que a gente está cumprindo aqui é uma das funções da reforma sanitária. Quando lá na década de 80, na Constituição Federal, foi colocado o artigo 196, que diz que
a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e uma das formas do Estado atuar é garantir isso por ações de vigilância sanitária, a gente entendeu que a vigilância sanitária tem uma nova perspectiva. Ela não tem só essa característica fiscalizatória, cheia de normativa, que pune. Não, a gente também tem a dimensão educativa da vigilância sanitária. E é isso que nós vamos entender nesse sentido. Mas ainda assim falando da punitiva, na questão da infração sanitária, nós vamos entender, por exemplo, estudando um pouquinho da legislação, por exemplo, na Lei 6437 de 77, que foi bem falada esses dias junto com a Lei 6360 de 76, que é considerado marco regulatório da vigilância sanitária, nós vamos discutir aí, por exemplo, o que é uma infração sanitária? Infração, já ouvi falar disso em relação à multa de trânsito, que é uma infração de trânsito. A gente está falando da mesma figura? Pois é, a gente tem que entender que a vigilância sanitária é uma ação de Estado, então isso envolve a administração pública, direito administrativo. E aí nós vamos entender o que é uma infração. E que o auto de infração, assim como uma pessoa recebe uma multa de trânsito, ele é um processo administrativo que é similar ao que a gente espera na questão da vigilância sanitária. Então, esse é um ponto, né? Entender isso, o que é uma infração, e quando essa infração passa a ter uma gravidade de um crime. Entendendo, então, a questão crime. O que é um crime? Tudo que eu fizer em relação à vigilância sanitária que não for adequado em relação à legislação é crime? Ou é somente uma infração? Essas questões nós vamos discutir. Por exemplo, você comercializar um medicamento falsificado, isso vai além de uma infração sanitária. É crime, está tipificado no Código Penal, né? Tudo isso nós vamos discutir no nosso curso. Além de falar, por exemplo, da questão da pesquisa clínica que está sendo tão falada. Gente, como eu estou vendo um monte de especialista indo na TV e falando de eficácia e segurança sem entender o conceito mais básico do que é isso. E a gente precisa trazer esse conceito de forma melhor, mais adequada. O que é um estudo de fase 1, 2 e 3, que eles estão falando tanto que o Butantan não está entregando esse tal de estudo de fase 3? Nós vamos discutir isso melhor. O que é necessário para registrar, por exemplo, uma vacina? Por que a gente está fazendo uso emergencial? Todas essas questões a gente vai estar falando na questão de registro. E a gente não vai estar falando somente de medicamentos e de vacina. Afinal, os produtos regulados pela vigilância sanitária estão bem descritos na Lei 5991 e na Lei 6360. Então, nisso, a gente vai estar falando de cosméticos, de produtos de higiene, que também está na mesma classe, de alimentos, e aí a gente vai discutir aí os limites entre as ações de vigilância sanitária e do mapa, né? Quais seriam as diferenças aí, embora aí, muitas vezes elas se confundem, né? Nós vamos estar falando também da parte de kit diagnóstico. Nossa, como isso foi discutido nessa pandemia, em relação aos testes sorológicos, por exemplo. Então, assim, todos esses pontos aí envolvem a parte da vigilância sanitária, que se chama Vigilância Sanitária dos Produtos para a Saúde, que a Lei 6360 chamava antigamente de correlato. É um termo em desuso, mas está presente ainda na legislação. Então, esses são os pontos. Estou para vocês dos cosméticos, dos alimentos, dos produtos para a saúde. Aí a gente vai estar falando um pouquinho do medicamento. Nós vamos falar um pouquinho da farmacovigilância e da tecnovigilância, que registrou um produto, como é que a Anvisa acompanha isso? Se eu encontrei um produto, uma pergunta que foi feita foi muito interessante. Eu estava fazendo a parte, eu era aluna, né, do curso de especialização. A gente estava falando de tecnovigilância de produtos para a saúde e a professora perguntou para a gente o seguinte: se você calça a luva e ela rasga, o que você faz? Aí todo mundo, jogo fora, né? E ela, isso é um absurdo, vocês deveriam notificar, ainda mais que vocês são profissionais de saúde. Qualquer um do povo sabe disso, menos vocês. Eu falei assim, professora, por nada não, assim...
Olha que a gente quer tudo estudado, e se a gente não está sabendo isso, imagina a população, né? E, assim, essa falta de ajuste que tinha entre a antiga Anvisa e a população, ela foi resolvida ao longo do tempo. A gente vê que existe um esforço da Anvisa, principalmente nas redes sociais, de trazer à tona questões que precisam ser discutidas com a população, principalmente de medicamentos estratégicos, e essa questão da pandemia também. É difícil a gente falar no contexto disso, sem entender a parte das funções da vigilância sanitária e e contar que isso depende das ações dos famosos atores sociais que são tão falados na parte de saúde coletiva, não é? Sim, a vigilância ela atua com o objetivo de levar a população, né, garantir o acesso às questões de saúde. Mas, por um outro lado, ela lida com as diferentes pressões da sociedade. Isso são debates que eu faço até na disciplina de vigilância sanitária, quando a gente fazia o curso presencial, infelizmente isso não foi possível no online, que eu colocava debates, por exemplo, sobre propagandas, né? Que propaganda também é um assunto de produtos regulados, né? Por exemplo, tabaco é outro produto regulado. E aí o que acontece? A gente colocava debates sobre propagandas de tabaco, né, de cigarros, de bebidas alcoólicas e de alimentos para consumo infantil. São debates sempre intensos, porque tabaco, olha, indiscutivelmente, o tabaco já tem vários estudos que mostram que o uso dele faz mal. Mas então por que ele é comercializado? Ah, que existe o ator social chamado a indústria tabagista, que movimenta assim, milhões, né, em alguns municípios brasileiros, gerando empregos. E aí tem essa questão, né? Existe a questão econômica versus a questão sanitária. Tá, e o que a vigilância sanitária pode fazer em relação a isso? Por exemplo, na propaganda. Na propaganda, de acordo com a legislação sanitária, a propaganda de cigarros ela é restrita ao local da venda, só pode ser no local em que está se vendendo, tem que ter o preço e tem que ter a mensagem de advertência. A cartela de cigarro, ela contém a imagem atrás. E qual é a imagem? Pode ser qualquer uma que a empresa escolhe? Não, não pode ser. Tem uma sequência e ela pode ser sempre a mesma imagem? Não. A legislação até fala de quantos em quantos tempos aquela imagem que fala, né? Cigarro pode causar câncer, cigarro pode causar aborto, e que a gente vai discutir isso. De quanto em quanto tempo isso pode ser alterado, deve ser alterado pela empresa. As mensagens de advertência, o que deve conter, qual foi a inovação 20 anos depois de ter na frente o telefone do Disque SUS. Tudo isso é discutido, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é permitido, a propaganda é extremamente restrita. Já da bebida alcoólica, é uma questão que eu sempre trago em debate quando a gente fala da participação dos atores sociais. A legislação que rege a questão de propagandas de bebidas alcoólicas, ela traz que é permitido a propaganda de bebidas alcoólicas em rádio e televisão, das 9 da noite até as 6 da manhã. Aí eu repito a informação. Bom, de novo, a propaganda só é permitida, de bebidas alcoólicas só é permitida das 9 da noite até as 6 da manhã. Dou aquela famosa pausa e viro para os alunos e pergunto: tá, gente, vocês já viram propaganda de bebida alcoólica em horário diverso do que eu estou falando? Aí todo mundo, sim, eu. De quê? De cerveja. Mas para a legislação, essa propaganda, ela vai considerar apenas que é bebida alcoólica aquela com graduação superior a 13 graus GL. E aí o pessoal é doido com essa informação. Bom, o que eu vou fazer dizendo que cerveja então não é considerado bebida alcoólica? Calma. Isso não quer dizer que você pode sair bebendo e dirigindo, por exemplo. Guarda de trânsito parar, não. Olha, aqui está dizendo que eu não bebi bebida alcoólica. Não é isso. É que a propaganda ela é regulada dessa forma.
Mas por que então cerveja passou a não ser considerada bebida alcoólica? Porque existe, né, o poder importante aí da indústria cervejeira, trazendo também uma força de emprego e tal. E aí tem a importância da indústria de vender seus produtos. Então, essas questões dos autores sociais, elas são muito relevantes. Mas o que a gente tem que deixar de lado, e é uma coisa que eu vou ter muito cuidado, que a gente está vivendo um péssimo momento no país, que é o extremismo político. Eu não vou tratar dessa forma. A gente tem que entender que a vigilância sanitária aqui é uma ação de Estado. Se ela está adequada ou não, esses são os debates que a gente vai fazer ao longo do tempo. Sim, a Anvisa não está 100% o tempo todo certa. Sim, o Estado não está 100% todo certo. O que a gente tem que entender é a questão de direitos e deveres em relação a nós, cidadãos, não é? Então, essa é a parte que a gente vai tocar, discutindo essas questões, entendendo melhor o quão próximo a vigilância sanitária está da gente, para poder, então, entender melhor os seus conceitos, que é uma parte que a gente vai trabalhar bastante. Então, tá. Aí eu falei para vocês, então, que a gente vai ter um pouquinho, né, de noções de direito constitucional e administrativo, exatamente por... Perdão, gente, alguém tentou me ligar. Só um pouquinho aqui. Acho que é algum... Perdão aqui. Continuando, então. A gente estava falando sobre as questões de vigilância sanitária, dos conceitos, e aí eu fui passando sobre os diferentes pontos. Por exemplo, em relação aos alimentos, tá? Qual é a atuação da vigilância sanitária indiferente do mapa? A gente vai falar aí, por exemplo, dos alimentos industrializados, e a gente vai falar de rótulo. Aí você pega lá a sequência, ingredientes, tá lá no rótulo. Aí tem lá, o primeiro ingrediente no alimento que você vai ingerir é açúcar. Aí você fala, é açúcar porque começa com A? Não, a gente vai aprender que essa é uma regra de rotulagem da vigilância sanitária, ela explica porque é aquele produto que tem maior proporção naquele alimento. Tá, uma outra coisa que a gente vai discutir, por exemplo, aquele símbolo de transgênico, que é um triângulo amarelo com um T dentro. Isso significa que é um alimento, é um derivado de um organismo geneticamente modificado. Isso é o nome correto para a legislação. Ou seja, é um alimento transgênico. Resumindo, blá blá blá, era isso. Mas o termo correto é derivado de organismo geneticamente modificado. E aí a gente vai entender, por exemplo, que a legislação para esse tipo de alimento no nosso país é diferenciada e que a Anvisa ela não dá a última palavra sobre o registro disso. Ela tem que entender o que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai falar a respeito. Então, assim, a outra questão do trator social. Tudo que envolve organismo geneticamente modificado, a gente tem a figura do Ministério da Ciência e Tecnologia que vai, por meio de uma secretaria executiva, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que vai opinar sobre a questão da comercialização. Então tá, então a gente falou dos alimentos, medicamentos também, a pesquisa envolvida, cosméticos, as questões de farmacovigilância e tecnicovigilância. Então, tudo isso nós vamos discutir no nosso curso para entender melhor qual seria essa ação da vigilância sanitária. Bom, e reforçando sempre, a ideia não é que seja um curso pesado, não é uma especialização de vigilância sanitária. É um curso de extensão, que a ideia é entender os conceitos mais básicos do que é a vigilância sanitária. Bom, eu acho que o que eu queria falar... não, tem mais ainda. Bom, em seguida eu vou abrir para as perguntas, tá, pessoal? Agora eu queria falar para vocês como é que vai ser a estrutura do curso. Bom, essa foi a minha maior dificuldade superada na universidade, mas já resolvi, né? A gente ia fazer pelo Moodle, mas infelizmente a universidade teve algumas questões técnicas e eu vou oferecer pela plataforma Teams.
Meu Deus, eu não sei nem onde é isso, nem sei como usa. Pois é. Mas, e é por isso então que a primeira parte do nosso curso é você fazer um preparatóriozinho sobre essa plataforma. Como vai ser feito? Eu pensei em deixar as aulas para vocês, mas eu tive uma ideia que foi a mesma que eu fiz com os meus alunos dos cursos remotos, que é pedir para que faça via Fundação Bradesco. É um curso muito bom e que ele gera um outro certificado e é gratuito também. Para quem já está inscrito no curso, eu disponibilizei o nosso grupo do WhatsApp. Ao final, se alguém não recebeu, o grupo do WhatsApp está na divulgação que está aqui no nosso Instagram, do Patoma UFC. E aí, assim, lá, eu vou disponibilizar agora no nosso grupo o link de como deve ser feito o curso. E ele gera um certificado. A ideia, ele gera o certificado assim que termina o curso. A ideia é que quando você finalizar isso, a gente vai criar a área de postagem e você vai colocar isso mostrando que o curso foi finalizado. É muito importante que você faça esse curso, porque aí você vai entender o uso da plataforma. Sem entender a lógica da plataforma, como ela funciona, aí o curso passa a não ser tão leve, igual eu tinha falado para vocês que era a minha proposta. Por isso era muito importante, eu coloquei agora no grupo do WhatsApp, nosso, que vocês façam esse curso. Então, assim, a gente está no fim do ano, né? É um curso bem curto, mas eu sei que cada um vai ter aí curtir a família, Natal e Ano Novo. E eu pensei em deixar essas 2 semanas para que vocês conheçam a plataforma. Eu vou começar a. Eu estava no Moodle, eu vou ter que agora passar a alimentar a nossa plataforma do Teams. Eu vou estar alimentando nas próximas 2 semanas. Mas a ideia é que vocês comecem o curso teórico a partir do dia 4 de janeiro mesmo. E que vocês tenham esse período para conhecer a plataforma, tá? Bom, sobre as minhas tutorias, eu vou ter uma equipe de alunos, mas eu vou estar disponível sempre às quintas-feiras, tá? No período de 14 horas, eu vou colocar aqui. Às 20 horas. Porque aí eu consigo, horário de Brasília, tá? Porque aí eu consigo atender até quem trabalha durante o dia e vai ter à noite. Então, assim, a gente vai ter essa tutoria aí. Outros horários eu vou disponibilizar depois. Essa é feita comigo. Tranquilo, gente, eu não tenho problemas quanto a isso. O pessoal sabe que eu sou tranquila em relação a retirar dúvidas. Vou estar acompanhando de tempos em tempos o nosso WhatsApp, mas o que eu queria que vocês entendessem é que, exceto nesse dia, eu vou estar olhando mais ou menos em horário comercial e aos fins de semana eu não respondo mensagem por uma questão que a gente precisa realmente ter um descanso, tá? Mas o curso é autoinstrutivo, não creio que a gente vai ter maiores dúvidas, o que a gente vai ter bastante discutir, debates em fóruns, né? Aqueles que puderem participar, assistir a aula, fazer as atividades. Isso é muito tranquilo para mim. Eu já venho trabalhando com vigilância sanitária, como eu disse para vocês, há 10 anos. Então, não é nada difícil. A dificuldade maior de se trabalhar com vigilância sanitária é estar sempre atualizado. Por exemplo, a minha ideia do curso começou lá para maio, junho. Já tem aula que teve que ser totalmente regravada, porque a legislação mudou. E já aconteceu comigo, eu estar assim, hoje, geralmente a aula de vigilância sanitária, eu sempre dei às sextas-feiras. Não está sendo diferente como foi nesse semestre. Minha disciplina é toda sexta-feira, de 4 a 6. Já aconteceu de eu estar de manhã e olhar as notícias e mudou a legislação sanitária. E era a aula daquele dia, eu ter que sair correndo e revisar a aula, né? Então, assim, isso é o que a gente vem trabalhando, tá? No mais, assim, vocês vão ver que o uso do Teams é bem interessante, porque ele permite um chat com o professor diretamente, inclusive marcar o professor de forma que ele fique atento que você está precisando de ajuda. É uma plataforma que eu posso estar postando lá. Os vídeos eu vou estar postando no YouTube,
E o link eu posto diretamente na nossa plataforma. E eu acho que isso era a informação mais principal. Ah, sobre o término, estava previsto para fevereiro, a gente vai adiar, porque o curso começou mais tarde do que eu pretendia, né? Então a gente vai estar em meados de abril finalizando. Mas eu vou alimentar o curso e aqueles que terminarem antes, sem nenhum problema, tá? Eu agora estou aberta às perguntas, eu queria agradecer aqui, eu vi que tem gente de vários estados até que se manifestou. Eu não consigo ver as perguntas para trás. Estou olhando aqui, está meio corrido, mas se agora que alguém tiver alguma pergunta daqui para frente, quiser fazer tanto aqui ou no nosso WhatsApp, eu leio. Estou à disposição agora para os devidos questionamentos. Vamos ver aqui. Quem conseguiu entrar só depois, gente, vai ficar gravado aqui, tá? No nosso Instagram, o vídeo. E eu vou postar lá no WhatsApp do nosso curso o link também, para que vocês tenham acesso ao vídeo que vocês não puderam assistir, ou aqueles que não estiveram aqui presentes no ao vivo também puderem assistir. Eu estou vendo aqui uma pergunta. Professora, boa tarde. É a Thalita, né? Estou quase me formando em biomedicina. Saudações biomédicas. Tem interesse na residência multiprofissional de saúde coletiva ou a vigilância sanitária? Qual seria a principal diferença? Deixa eu contar uma coisa interessante. A vigilância sanitária, ela é uma... a residência ela é considerada uma especialização também. Ou seja, então ela é uma pós-graduação. Quando a gente faz o cadastro de especialização, a vigilância sanitária ela é dentro da área de saúde coletiva. São ações, a saúde coletiva é mais amplo. A vigilância sanitária ela tem mais essa visão que eu falei para vocês das ações que a gente vai discutir, as ações fiscalizatórias de educação sanitária. Então, assim, mas o que é melhor para você em termos de apresentação de currículo? Vou falar pela experiência que eu tive no IFAD, anos trabalhando lá, porque eu tinha vários alunos que passavam em concurso, né? E o concurso pedia, dificilmente você vai ver um concurso pedindo título em vigilância sanitária, eles vão pedir título em saúde coletiva. E a especialização era sempre saúde coletiva com ênfase em vigilância sanitária, e tudo bem para eles. Mas se colocasse só vigilância sanitária era ruim. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu recomendaria que você fizesse em saúde coletiva e que lá você vai ver sim a parte de vigilância sanitária, porque ela pertence a essa parte de saúde coletiva. Então, eu ficaria com essa área e ela é mais ampla, ela vai ter mais outras atuações. Infelizmente, emprego não está fácil, pessoal, e a gente tem que pensar nisso estrategicamente. O que esse título pode me ajudar? Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigado. De fato, assim, é que o pessoal está falando. Estou tentando preparar o curso com muito carinho mesmo. Eu sou bem apaixonada por vigilância sanitária. As pessoas que estão me ajudando no curso também são. E eu espero que, de fato, vocês gostem. Se vai ter algum material, então, como eu disse, nós vamos ter as aulas gravadas. Aí a gente deixa os slides, tudo. Aí deixamos as normas sanitárias que a gente interpreta para o público em geral. E o mais curioso da vigilância sanitária, a gente tem muito livro que é disponível online gratuitamente. Isso eu vou disponibilizar, por exemplo, o livro da professora Edna, que é famoso na área. A tese do Lucchesi, que não existe uma pessoa que não tem estudado vigilância sanitária assim, mais a profundo, além do disciplina de graduação, por exemplo, que não tenha lido pelo menos um trechinho para entender o plano diretor de vigilância sanitária. E aí, essas coisas a gente vai discutir aos poucos e vai deixar lá. Mas por que eu não posso fazer um livro, já deixar o livro de cara? Eu acabei de explicar que o grande problema da vigilância sanitária é a mudança de norma. E o que eu vou ensinar para vocês é entender as normas no contexto geral e onde é que busca que a norma foi atualizada.
Porque, assim, toda semana a norma de vigilância sanitária muda, gente. Aí eu vou ensinar para vocês onde a gente olha, né, que é no estoque regulatório da Anvisa, que aquela determinada nova norma teve uma alteração. É nisso que a gente vai trabalhar. Então, assim, mais do que a apostila em si, eu vou ensinar vocês aonde busca a informação mais atual possível. Porque a vigilância sanitária, ela é muito dinâmica. Se eu trago um material, eu não posso falar que esse material é fixo. Agora, é claro, né, grandes questões como as bases do direito sanitário, caso do livro do professor Fernando Aidt, etc., isso, no contexto, isso altera pouco. Né? Mas as normas, que é o que eu estou bem preocupada em deixar bem claro, bem tranquilo para vocês entenderem, o que está por trás, o que eles quiseram, o que o legislador quis dizer com aquele trecho e etc. Isso aí altera. Apesar das leis mais clássicas da vigilância sanitária serem da década de 70, né, como eu disse, a 5991, a 6360, a 6437, algumas alterações aconteceram depois. Então a gente vai ter o material nesse sentido, assim. O conteúdo programático já está disponível, eu vou colocar na nossa área lá, tá? Estou aguardando a autorização da universidade para indicar o fechamento, mas nenhum problema, eu vou deixar o curso disponível todo. E aí eu vou deixar o conteúdo programático lá para vocês terem uma ideia de acompanhamento, né? Então, a cada 2 semanas a gente vai ter alteração do módulo do curso. Vou deixar a partir da semana que vem, disponível na nossa área do Teams, tá? Nesse momento, eu gostaria que vocês focassem, de fato, em fazer o curso de Teams. A Mayumi está perguntando aqui, como é que vai funcionar a questão das turmas? Bom, gente, é porque assim, o primeiro módulo vai ser de saúde coletiva da professora Ruth, e que já está inteiramente gravado, né? E aí eu vou deixar esse módulo disponível. Aí, quando vocês terminarem esse, aí a próxima turma vai começar com esse. Aí vocês já vão estar no próximo módulo. Entendeu? Isso é bem tranquilo de eu gerenciar, porque eu vou observando pela data da postagem da atividade e da entrada, né? Eu tenho como gerenciar isso pelo sistema da universidade. Então, a ideia é, tá, você pode ter início diferente, mas você tem que fazer todo o curso que todo mundo fez, não é? Essa é a ideia. Então, ao deixar o cronograma, eu vou mostrar bem claro qual é o cronograma da turma 1, 2 e 3. A diferença só é quando o módulo começa, tá bom? Quem escreveu hoje, bom, Nath, a gente deixou aqui no nosso Instagram o folder divulgando. E aí eu deixei lá o link do grupo do WhatsApp, né? Caso você tenha dificuldade, eu vou falar meu número aqui, que é o que está na inscrição, que é 61 98221 1974 98221 1974 DDD 61, que aí eu te mando o link para você entrar no grupo. O link do curso do Teams, Lígia, ele já está disponível no folder divulgativo do curso e eu também vou deixar lá no na nossa área do grupo do WhatsApp. Por que eu não fiz essa divulgação ainda bem séria do grupo do Teams? Porque às vezes as pessoas não conseguem entrar diretamente pelo link, principalmente para quem não que é público externo, e aí eu tenho que registrar com o e-mail da pessoa. Tanto é que hoje, no final da live, eu também vou disponibilizar um formulário para que as pessoas preencham para mim os dados. Dados simples, como nome, e-mail e telefone, para que eu cadastre manualmente no Teams, para não ter dificuldade da entrada. O negócio do Teams é só entrar, o resto a gente se vira. E eu vou tentar forçar a entrada. O que mais? Mais alguém tem alguma dúvida? A Maíra me ajudou a lembrar aqui que eu estava falando sobre direito, aí parou, né? O pessoal me ligou aqui.
Gente, não se preocupe, o cronograma do curso já está totalmente montadinho. Eu vou colocar lá na nossa área. Estava todo pronto em uma área. E aí, eu soube na universidade que eu ia ter que sair daquela área e trazer para o Teams. Mas agora não vai ter mais problemas, não. A questão é só esses ajustes mesmo. Por isso que eu quis começar quando eu falei assim: agora a universidade se ajustou, dá tudo certo. Thalita, você está super empolgada, imagina eu. Eu também estou empolgada bastante, né? Hoje eu estou encerrando, né, a minha disciplina da graduação. Semestre que vem eu vou dar de novo. Então, assim, já dei vários verões com curso de vigilância sanitária. Para mim é uma diversão, é um prazer estar conversando sobre o assunto. Se deixar, eu fico aqui falando horas. As datas de entrada estavam na nossa divulgação, Ana Cristina, mas eu vou repetir aqui. A data de hoje, só que eu já deixei qual é o compromisso, que é fazer o nosso curso aqui, o curso da Fundação Bradesco de Teams, até o início de janeiro. Vou colocar aqui explicando tudo. Bom, aí a outra data de entrada é 28 de dezembro. E aí a pessoa vai ter 2 semanas para fazer. E a outra data, 11 de janeiro. E aí a pessoa também vai ter 2 semanas para fazer esse curso. Aí é assim, sempre uma turma vai estar atrasado em relação a outra turma, um módulo. É isso. Essa vai ser a diferença. Estou bem acostumada com isso. Quando eu lidava com pós-graduação, a gente tinha diferentes entradas mesmo na mesma turma, tranquilo, tá? Isso é perfeitamente gerenciável. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir entrar agora no final do ano, que tá todo mundo cansado, né? Do 2020 que ninguém merece. Mas eu não, tô aqui empolgada. Vamos tocar. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Ah, acho que é basicamente isso, né? Bom, gente, estou à disposição. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, tá? Eu estou inteira à disposição. A ideia é realmente fazer um curso leve, agradável, que vocês se apaixonem perdidamente pela vigilância sanitária, como eu me apaixonei. Sim, tá- a Anvisa foi criada com a Lei 9782 de 99. Então, a Anvisa foi criada em 99. Em 99, eu estava fazendo minha graduação de biomedicina e lá a gente nem falava que era SUS. E aí o que acontece, né? Aí foi um contexto diferente. Aí eu conheci há 10 anos atrás e talvez eu teria seguido outra, eu teria seguido só a essa essa área. Sim, gente, o formulário que eu vou colocar lá no grupo é só para eu ter acesso às informações de vocês direitinho, para que eu possa cadastrar na plataforma, auxiliar você na plataforma, porque quem é de fora ele entra como convidado e às vezes tem algumas funções que eu tenho que liberar, tá bom? Não, Rafael, olha só, você pode decidir se você entrou hoje, se quiser começar hoje sem nenhum problema. Se você quiser começar dia 28 sem nenhum problema, dia 11 sem nenhum problema, tá? Eu tô fazendo uma live aqui inicial, mas se quiser agora, se você conseguir fazer o curso de Teams, já vamos adiantando, né? Aí no dia 4 de janeiro você já começa a parte teórica do curso. Na verdade, todo mundo que entrou agora, teoricamente, já estaria na turma do dia 18. Eu que quebrei esses inícios para que cada um pudesse se organizar. Porque teve gente que soube hoje, né? Hoje eu já vou começar um curso hoje, às vezes a pessoa precisa dessa nova organização. Embora não é nada tão de complexo, gente. Como eu disse lá, 4 horas de estudo semanais, no máximo mesmo, é suficiente. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. É isso, eu vou colocar agora o formulário lá para vocês preencherem, por gentileza, tá? Com os dados de vocês. E eu poder acompanhar, então, e adicionar a vocês na plataforma
ao longo desses dias aí que vocês vão ter de festas, Natal, Ano Novo, e fazer o curso de Teams que eu coloquei no grupo, tá bom? Acho que é isso então. Então, uma boa noite a todos. Estou à disposição para outras dúvidas. Pode me chamar lá no grupo do nosso curso. Até mais. Tchau, tchau.